Que tipo de obediência Deus exige de nós? E aprenda como viver com qualidade e com maior tempo. Quer viver mais? Se esse é o seu intuito, então venha para esse vídeo que ele está muito bom. Olá, sejam muito bem-vindos! Olha o nosso ambiente como mudou. Preparei para vocês um ambiente bem gostoso para que vocês possam sentir a paz que eu sinto. E eu quero levar um pouquinho dela para vocês. Quando vocês dão uma olhadinha nesse verde, ouvir os pássaros cantando, sinta a paz que eu tenho aqui e ofereço elas para você. Seja muito bem-vindo. E eu quero já convidar você que está chegando agora, que está vendo esse vídeo, se inscreva, vamos crescer juntos. Se você estiver gostando no desenvolver do vídeo, gostar da mensagem, deixa o seu like e compartilhe para mais pessoas se isso for informação boa para você. Eu preciso muito de você, exatamente para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Assim como eu tenho essa bênção de ser quem eu sou, eu quero muito que vocês sejam também muito abençoados. Hoje o nosso tema é a capacitação dos cristãos por meio do Espírito Santo. E que tipo de capacitação é essa? A capacitação ela inicia pela obediência. O que é obediência? O que é obediência? Veja só, nós vamos ler hoje Efésios no capítulo 6. Pegam sua Bíblia para que nós possamos então entender um pouco sobre isso. Efésios capítulo 6. O lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, e honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Que texto maravilhoso. Primeiro, filhos, obedecem aos seus pais no Senhor, que isso é justo. Isso nós vamos encontrar algo que traz para nós exatamente em João, no capítulo 14, no versículo 15, lá fala assim, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É a prova nossa para Deus, é a prova de mostrar ao Senhor, Senhor, eu te amo muito. Então prova. Como é que eu provo? Obedecendo. Não existe uma outra forma de nós provarmos o nosso amor por Cristo se nós não obedecermos. Se nós entregarmos nosso corpo para ser queimado, falando que nós estamos fazendo uma grande coisa, se nós não obedecer, isso não vai valer de nada. E Paulo até fala isso sobre o amor, o verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor? É aquele amor que traz o princípio da obediência. Número 2, versículo 2. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Lá fala assim, honre teu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Veja só, gente, no hebraico, as crianças já crescem já nessa tradição de como honrar os seus pais naquele ambiente. E aquele ambiente judeu, a gente sabe que é um ambiente totalmente diferente do nosso. Os judeus, eles colocam os pais em um local onde só cabe os pais. Então eles têm um orgulho muito grande e eles têm também como que eu posso dizer? Eles têm ali para os pais um respeito muito grande aos seus pais. Exatamente porque os pais geraram ele. Então, na categoria nós temos Deus e a Jesus Cristo
E aí vem os pais. Então eles colocam isso como algo sublime. E é pela sua existência, exatamente, ela veio a partir de um pai e de uma mãe. Então, é por conta disso é que eles já crescem ali naquele cuidado de valorizar seu pai e a sua mãe. Então, nós temos aí a observância de 3 partes, onde honrar vem da raiz kabed, que estou falando sobre o grego. Então, nessa raiz nós temos a criança, quando ela é criança, ela obedece os desejos dos seus pais sem desobediência. Quando ela está na vida de adolescente, ela vai ter mais iniciativa, ela vai aceitar mais as suas responsabilidades e vai começar então a se tornar um pouco independente, fazendo trabalhos que ela não faria quando era criança. Eles até comemoram quando uma criança ela sai do esse período criança. Na realidade, lá no povo judeu, eles não têm essa diferenciação de criança, adolescente e adulto. Para eles é criança, depois passa a ser adulto e velhos, e aí finalizou ali. Então, quando a criança ela chega a uma certa idade, aí eles comemoram que aquela criança já deixou de passou da fase de criança e passou então a ser um adulto. E quando chega no adulto, ele desenvolve uma boa vontade em cuidar ativamente dos pais. O que eu quero trazer isso para vocês? Quando é criança, eles obedecem os desejos dos pais, sem desobedecer, e eles vão aprendendo a sempre obedecer os pais. Mas quando eles já ficam adolescentes, já muda, porque eles começam a pegar a responsabilidade quando eles ficam adultos. Quando eles ficam adultos, aí a coisa muda, porque eles vão aprender, eles vão honrar aqueles que criaram eles, aqueles que a partir dele ele foi nascido. Então eles passam a cuidar dos pais. É tanto que na Bíblia Sagrada é difícil a gente encontrar um pai e uma mãe que morre sem ter alguém que cuidava dele ali, exatamente por causa da honra. E hoje, como é que você faz com seu pai? Como é que você faz com sua mãe? Você coloca em um asilo? Tira de lá hoje. Vai cuidar do seu pai, vai cuidar da sua mãe. Exatamente porque a palavra de Deus nos ordena, nós temos que honrar nosso pai, nós temos que honrar nossa mãe. É o primeiro mandamento. Se você tem vontade de viver mais nessa terra que Deus está dando ela para você, o lugar onde você está morando, quer viver mais? Então tenha esse princípio de honrar pai e mãe. Seus filhos levantam e chamam de bem-aventurada, seu marido a louva. Isso é a mulher virtuosa, está em Provérbios, no capítulo 31. A importância de uma mãe que cuida, que zela, a importância de uma mãe que é presente na vida dos seus filhos dentro da sua casa. Porque a mãe, a capacidade dela de trabalhar exatamente o psicológico dos filhos e do esposo é imensa, exatamente porque Deus a formou como uma mulher idônea. Então a mãe, quando ela entende essa responsabilidade, ela cuida, ela zela, ela está ali acompanhando a vida dos seus filhos. Ela não troca jamais acompanhar seus filhos para ganhar dinheiro. Na realidade, ela faz isso enquanto não tem filhos para auxiliar seu esposo, mas a partir do momento em que ela tem filhos, então ela já tem a responsabilidade de dar uma ótima educação aos seus filhos. Olha só o que fala aqui: filho meu, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Em Provérbios 3, 1, no versículo 1 ao 3. Então, a mãe, ela veio para zelar, para cuidar. E o pai, ele veio para dar proteção e para prover exatamente a necessidade do
filho da esposa. No versículo 4, e vocês pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então você deve instruir a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não vai desviar. Isso está em Provérbios, no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 6. Então, se você instrua a sua criança na educação que você quer, quando ela cresce, ela não se desvia. Então, meus irmãos, o que acontece? A construção da educação, ela inicia no lar. Os pais são instrutores a essa criança para ela aprender lições que vai guiar elas por toda a vida dela. Então, lições de respeito, lição de obediência, a lição de reverência, de domínio próprio. Não delega isso para outras pessoas fazerem. Esse compromisso é seu, é entre você, sua criança, sua esposa e Deus. Não queira passar isso para um profissional na escola, não queira passar isso para uma babá, para alguém. Isso é um comportamento inadequado, porque a criança vai crescer exatamente com aqueles mesmos defeitos, com aquelas mesmas atitudes que aquela outra pessoa estiver cuidando dela. Então, cuidado com isso. Disciplina seu filho, cuide do seu filho, mantenha para o seu filho uma boa educação. Ensine o seu filho com persistência. Converse com eles sobre quando vocês estiver na sua casa sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar, sobre a Bíblia Sagrada, sobre Jesus Cristo. Faça com que eles entendam que eles têm exatamente uma autoridade que cuida deles. Faça com que eles entendam exatamente que eles têm uma identidade. A Bíblia deve ser o primeiro manual da criança. A mãe deve conservar a mente fresca, se conservar em uma mente fresca, cheia de promessas, bênção da palavra de Deus, das coisas proibidas, aprenderem a pedir perdão a Deus quando fizer algo de errado, para que possa reconhecer seus erros desde a infância. Então, a mãe, para que ela ensina o seu filho, ela precisa estar com a mente fresca e exatamente em um ambiente onde ela se sinta paz com isso, em um ambiente onde o coração dela está dócil para ensinar seus filhos, exatamente para não transmitir para ele um ensinamento de ira, de raiva, mas mostrar para eles que Jesus Cristo é um ser que o ama, que protege e que importa com cada um deles. A primeira vitória ou derrota mora na família, no lar. O lado cristão inicia na adoração a Deus. Se vocês aprenderem a colocarem exatamente um momento onde vai sentar pai, mãe, filhos e vocês começarem a falar de Deus, a falar de Jesus Cristo, a falar desse Evangelho, a ler pequenos trechos da Bíblia para que vocês entendam exatamente o caminho que nós devemos seguir, vocês vão iniciar já o dia já com vitória. Porque a derrota, meus irmãos, ela inicia exatamente quando nós nos separamos de Deus. Quando nós não levamos a sério as coisas do céu. Não adianta você levar seu filho num culto de jovens, num domingo, e querer que o irmão lá dê todo o ensinamento que é você que tem que dar a seus filhos. Lá na casa de Deus, o irmão vai falar um pouco da palavra. O irmão vai explanar alguns trechos, mas para que ele aprenda a palavra de Deus, ele tem que aprender em casa. Lá é o momento dele socializar com os coleguinhas. Lá é o momento dele cantar junto. Lá é o momento dele entender que aquele ambiente lá ele vai levar um presente para Deus. E não ir lá para aprender exatamente ser cristão, aprender a viver na sociedade.
Nós temos que saber já ter o nosso caráter de casa. Lá, os irmãos só vão complementar exatamente aquilo que ficou faltando um pouquinho ali. E os irmãos, com sabedoria, inteligência e guiados por Deus, vai então estar complementando a educação que os filhos já trouxeram de casa. Obedecer aos pais tem o espelho de obedecer a Jesus Cristo, a Deus. Como meu filho irá me obedecer? Eu não uso na prática com os meus pais? Como que o filho vai obedecer se na prática você não obedece a Deus? Como que o seu filho vai obedecer, vai entender quem é Deus, vai entender como que Deus ele faz na vida de cada um, como que ele cuida dos seus filhos, se você como pai não está cuidando, você como pai não está zelando, não está se importando. Então você tem que ter esse cuidado. Como honrar e respeitar dá importância a Deus se os seus filhos, se os seus pais não usam, ou se você não usa com seus pais. Então é sempre uma categoria. Se você quer honrar e respeitar, se você é vivo, você tem pai, você tem mãe. Então você tem que respeitar seu pai e sua mãe. É casado, respeitar sua sogra, seu sogro. Porque são eles que geraram sua esposa ou que geraram você. Então isso tem que estar muito claro na cabeça das crianças. Exatamente porque quando vê vocês honrando eles, porque é um território de bênçãos. É um território que é um campo minado. Se você desonra seu pai, se você desonra sua sogra, seu sogro, você está colocando maldição sobre a sua vida de casado. Então, para que isso não aconteça, honra ele, respeite eles, independente se você gosta tanto assim ou se você não gosta. Se você não gosta, você tem que, a partir desse momento, a partir de agora, orar a Deus, passar a gostar e sempre colocar eles em orações, porque com certeza eles oram por você para que sua vida seja abençoada. Na realidade, nós temos aí dois pais. De um lado, um que está orando por você, e do outro lado que está orando pelo seu esposo ou pela sua esposa. Meus irmãos, obedecer vem do verbo chamar. Chamar. Ou seja, ouvir. Obedecer vem de cumprir as vontades, as ordens de alguém. Obedecer vem exatamente de humildade. Ser humilde, assim como Jesus Cristo foi. Em Filipenses 2:8 fala assim, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Se você quer obedecer à vontade de Deus, começa obedecendo seu pai, sua mãe, respeitando as pessoas que te criaram. Porque a partir desse posicionamento seu é que as bênçãos de Deus vai entrar em sua vida. Obedecer nada mais é do que uma prática que a gente inicia agora com as pessoas que estão próximas de nós. Nós só obedecemos a Deus se nós colocamos em prática a obediência com o nosso pai, com a nossa mãe. Um abraço bem gostoso. Tchau, tchau. Beijo.